verdade vos libertará. Foi isso que nós meditamos no domingo aqui. E hoje nós vamos entender aqui quem é a palavra falada aqui por Isaías. Quem é essa palavra que é enviada por Deus e que não volta vazia? Preste atenção. A palavra diz assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não volta para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer para produzir semente para o semeador e pão para o que come. A palavra desce do céu, a chuva e a neve desce do céu. E o Senhor fala que essa chuva não vai subir novamente sem antes regar a terra, fazer a terra brotar, fazer a terra produzir semente, fazer a terra trazer fruto e produzir pão para o que come. A chuva e a neve desce da terra, desce do céu para a terra para cumprir um propósito. Eles têm um propósito: regar a terra, fazer com que a terra ela floresça, fazer com que a terra entre num processo de trabalho, de florescer, de produzir. Faz com que a terra comece a gerar vida. É isso que a água da chuva e da neve faz quando ela desce do céu. Ela cumpre esse propósito sobre a terra: regar a terra, fazer a terra produzir, fazer a terra florescer, fazer a terra gerar vida e essa vida alimentar, trazer o pão para o que precisa comer. E aí o Senhor diz: assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. O Senhor está dizendo o quê? Assim como a chuva desce do céu e vem cumprir um propósito na terra e ela faz a terra gerar vida, assim também a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Olha que lindo! Que tremenda essa palavra. O Senhor está dizendo: a palavra que saiu da minha boca, a palavra que eu enviei, ela tem um propósito. E é isso que eu queria meditar com vocês hoje. A palavra, toda palavra tem um propósito. Assim como a chuva tem um propósito de regar a terra, de fazer ela gerar vida, a palavra que sai da boca do Senhor, ela tem um propósito e ela não vai voltar para o céu, não vai voltar para o Senhor novamente sem cumprir esse propósito. Mas eu quero que você vá lá em João 1. João 1 diz o que, amados? João 1:1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. De quem é que João está falando, amados? De Jesus. João está falando de um verbo que se fez carne, um verbo que era Deus e que estava com Deus e que estava lá desde o princípio, que através dele tudo foi criado. Essa palavra foi enviada pelo Senhor com um propósito. Qual propósito, irmã Leile? Gerar vida para mim e para você. Através desta palavra, deste verbo que Deus enviou, que foi liberado, o Senhor diz quando o homem peca lá no jardim e o Senhor vê que tudo ali naquele momento é como se tivesse ali parado, o Senhor fala assim: a quem eu vou enviar? E Jesus diz: eu estou aqui. Jesus foi enviado pelo Senhor
para cumprir um propósito. E ele está dizendo aqui em Isaías que não vai voltar para ele vazia. O Senhor Jesus não voltou para o Senhor de mãos vazias. Ele veio, cumpriu o seu propósito. Qual foi o propósito, irmã? Ele comprou milhares de almas com seu sangue. Ele veio. Ele cumpriu o propósito para qual foi enviado. Esta palavra veio e cumpriu o propósito para o qual ele foi enviado. Você é fruto. Você é esse fruto. Ele foi a semente. Você é esse fruto que foi gerado através dessa palavra que foi liberada dos céus para trazer vida para a sua vida. A palavra, o verbo, Jesus. É por isso que nós precisamos conhecer essa palavra, conhecer essa verdade, porque essa verdade tem um propósito: gerar vida em mim, em você, gerar vida na mim, na sua casa, gerar vida na mim, na sua família, produzir sementes e frutos. Essa palavra veio para isso. E ela não voltou vazia. O Senhor Jesus cumpriu o propósito para o qual foi enviado. Você tem dimensão do poder que há na palavra? Você tem dimensão de que aquilo que sai da sua boca não pode sair de qualquer maneira? Não podemos brincar com as palavras, amados, falando qualquer coisa a qualquer hora, porque as palavras têm poder e quando ela sai da minha e da sua boca, ela tem um propósito e eu vou te dizer, ele vai ser cumprido. Ele vai ser cumprido. Não adianta nós negarmos, porque a própria palavra fala, olha, assim como a chuva tem um propósito, a palavra de Deus também tem, e a palavra que sai da nossa boca também tem, porque o Senhor fala que nós não devemos permitir que saia da nossa boca nenhuma palavra vã, porque de todas elas nós prestaremos conta. Não tem como nós falarmos de qualquer coisa o tempo todo, da qualquer maneira que nós quisermos. É preciso sabermos o que semeamos. Eu aprendi que palavras são sementes. E que toda semente que é lançada na terra, ela vai gerar, vai nascer, vai gerar e vai gerar alguma coisa. O que é que você quer que seja gerado em você? A palavra de Deus, ela veio, ela se cumpriu. Jesus, ele veio e cumpriu essa palavra. Ele trouxe essa palavra, ele que é a palavra, veio e cumpriu. O Senhor Jesus, ele derrotou o inimigo através da palavra, ele derrotou a morte através da palavra que foi liberada, e ele nos ensina que se nós queremos ter uma vida plena, se nós queremos ver resultados, os propósitos de Deus se cumprindo na nossa vida, nós precisamos proferir a palavra que vem da parte de Deus. Nós precisamos declarar essa palavra que o Senhor diz aqui, que não sai da boca dele e não volta vazia, que toda palavra que sai da boca dele tem um propósito. Então o Senhor liberou a palavra para mim e para você. Vamos fazer uso dela e vamos ter cuidado com o que sai da nossa boca. A palavra, o verbo, ele veio e ele cumpriu o propósito, ele atingiu o propósito para o qual ele foi enviado. Nós precisamos ter cuidado, amados, quando nós estamos nas nossas casas, quando nós declaramos palavras sobre nossas famílias, sobre nossos filhos, sobre nossos casamentos, sobre os nossos negócios. As palavras, elas têm que ser de espírito e vida. Jesus